Aliás, desde que o pastor falou, né? Ele me falou ontem, né? Então foi bem assim, né? Mas quando foi 5 horas da manhã, mais ou menos, 4 e pouco, 5 horas, eu acordei e fiquei pensando, e Deus me deu uma palavra. E eu fiquei muito feliz porque eu não sabia que eu ia falar, né? E Deus me deu um tema sobre família também, incrível. Que a gente está no mês da família, né? E o último culto de família, ele foi adiado, né? Então, e Deus me deu uma palavra que eu achei um pouco até complicada, né? É sobre famílias com não crentes. É uma palavra bem que muitas pessoas passam, né? Muitas pessoas passam e Deus me deu para falar sobre isso, né? Um desafio, né, para as pessoas e também uma oportunidade, né? Quando você tem uma pessoa não crente dentro da sua casa e você é crente, e é muito difícil lidar, não por causa da pessoa, mas por causa da nossa preocupação, o nosso amor por essa pessoa. E a gente quer demais que ela esteja com a gente, no corpo de Cristo. Nós como crentes, nós temos o hábito de querer demais isso, lutar por isso, e é normal isso. Porque para nós isso é normal. Porque a gente já sabe que este é o caminho. O caminho está em Cristo Jesus. Ele não fala que ele é um caminho. Muitas pessoas falam assim, há vários caminhos que levam a Deus. Mas a palavra de Deus, para quem acredita na Bíblia, porque tem pessoas que nem na Bíblia acreditam, e nem em Jesus acredita, e às vezes nem Deus acredita. Mas a palavra não diz que é um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Então, nós que já estamos nesse meio, nós sabemos da nossa salvação. Nós sabemos do porquê estamos aqui. Porque estamos em comunhão com os irmãos, com Deus. E essa importância, ela já é comum no nosso meio. Mas e quando você tem uma pessoa que você ama demais e você precisa que ela seja salva? E a palavra de Deus, ela tem promessa sobre isso, né? Será salvo tu e a tua casa, né? E a gente confia nessa promessa, então nós nos apegamos muito nessa promessa, né? Então vamos lá, vamos orar? Bondoso Deus e Pai maravilhoso, estando aqui na tua casa, na tua presença, Pai, para te louvar, para te adorar, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é infinitamente mais. O Senhor, Pai, é o nosso Paizinho querido, em quem nós confiamos. A Madalena falou aqui com o Senhor, Pai, da nossa confiança. É verdade, Pai. Nós confiamos muito no Senhor. Todas as nossas angústias, nossas aflições, nossas tristezas, nós entregamos nas tuas mãos. E nesta noite nós queremos entregar também os nossos familiares que ainda não estão na tua presença, não te conhecem, ou ainda estão afastados por algum motivo. Pai, fala, Senhor, nesta noite, para cada um de nós, e ensina-nos, Deus, a lidar com esse tipo de situação. O teu amor é infinito, Pai. Derrama sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, abra suas... Abra suas Bíblias em 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5, 8. Olha que texto lindo, amados.
Esse texto, ele me ensinou muito nesta manhã. E eu espero que ele traga bastante alegria ao coração de cada um de nós, principalmente os que têm esse desejo, né, que tem um familiar não crente e gostaria que fosse. Vamos lá? Se os irmãos quiserem se colocar de pé, senão pode ficar sentado mesmo, fica à vontade, irmãos. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Olha que palavra, irmãos. A nossa obrigação como cristão dentro da nossa casa, se a gente não cuidar, principalmente dos da nossa própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente, pior do que aquele que não acredita em Deus. Essa palavra me colocou muito para pensar mesmo, né? A existência de descrentes dentro da família pode gerar conflitos e dificuldades, afetando o ambiente familiar e a vida espiritual de todos os membros. No entanto, a Bíblia nos ensina que devemos cuidar da nossa família. É obrigação nossa cuidar. É obrigação nossa estar orando, estar vigiando, estar ensinando, estar falando dessa palavra, pregando o Evangelho, para quem não, muitas vezes não acredita. Mas nós temos que falar, porque senão as pedras clamarão. Nós temos obrigação de fazer isso. E mesmo quando existem descrentes, né, nós temos obrigação de buscar harmonia, respeito mútuo com todos. Respeito com todos. Então, como lidar com essa realidade, né, que já é muito grande, né, no mundo, né? Como lidar com essa realidade e encontrar oportunidades para compartilhar a fé com amor e respeito. Muitas vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente perde a paciência. A gente quer tanto que a gente perde o amor. A gente quer tanto que a gente perde o respeito. A gente acaba se excedendo. Mas a palavra não ensina isso. É com amor e respeito. É dessa forma mesmo. Grava bem essa palavra, amados. Amor. Essa palavra resume muita coisa na Bíblia. Tudo na Bíblia, senão. Amor. Resume tudo. Se não tiver amor, não adianta nada. Nada daqui do que está escrito. Então, vamos falar sobre os conflitos primeiro e os desafios, né, que nós temos. Primeiramente, diferentes perspectivas, né, que nós encontramos. Descrentes e crentes podem ter visões diferentes sobre diversos aspectos da vida, como valores, ética, comportamento, crenças religiosas. Fazem parte. Isso pode gerar desentendimento e conflitos, visões diferentes, perspectivas diferentes. Segundo lugar, dificuldade de comunicação. A falta de entendimento mútuo pode dificultar a comunicação e o diálogo dentro da família, levando a mal entendidos e brigas. Isso acontece, amados. Pode acontecer, muito, né? A comunicação, ela tem que ser com amor, com respeito. Se acontecer disso, mudar um pouquinho só, a coisa pega. A coisa pega. É uma dificuldade, é um conflito, é um desafio muito grande para a gente. Pressão e julgamento, número 3. A crença pode gerar pressão sobre os descrentes
E a falta de compreensão e respeito mútuo pode levar a julgamentos e críticas. Tem que ter compreensão, respeito mútuo. E não fazer pressão ou julgar esta pessoa. Nós não temos que julgar. Quem é que julga? Quem vai julgar? Jesus. Cabe a Ele. Deixa com Ele. Não queira ser o Cristo, não queira ser Jesus. Ore, respeite, ame, vai com calma. Não faça pressão, não faça julgamento, mas não deixe de falar do Evangelho. Não deixe. Conflitos de valores. Diferentes crenças podem levar a conflitos sobre como educar os filhos, lidar com problemas financeiros e até mesmo sobre decisões importantes da vida. Mas e a Bíblia com relação à família? Né? A Bíblia e a família. Em primeiro lugar, responsabilidade de cuidados. A Bíblia destaca a importância de cuidar da família. Nós acabamos de ler um texto aqui em 1 Timóteo, né? 5:8, a esse respeito, né? E a Bíblia enfatiza que não devemos negligenciar nossos parentes, especialmente aqueles que precisam de ajuda. Nós não podemos negligenciar jamais. Nós queremos mesmo que eles sejam salvos. Nós queremos mesmo esse amor que nós vemos aqui para eles também. Nós queremos ver eles no corpo, né? Claro, isso é normal. A importância, em segundo lugar, do amor e respeito. O amor e o respeito mútuo são essenciais para manter a harmonia familiar, mesmo quando existem diferenças de crença. Isso não impede, e eu vejo muito isso. Nós amamos as pessoas que estão no nosso meio, em nossa família, e às vezes pessoas que também, muitas vezes, né, amigos, pessoas que a gente gostaria que estivesse com Deus, né? E a gente ora muito por isso, e a gente tem esse amor, né? Eu vejo muito isso aqui, né? Vejo bastante. Na minha casa eu vejo bastante também essa importância, né, que a gente tem. A gente entende, busca com Deus, orando, em oração, mas a gente está sempre preocupado, né? Porque a gente quer aquilo. Às vezes a gente é um pouco impaciente, né? A gente quer porque quer, e aí a gente fica bastante preocupado. E a gente não pode ficar ansioso por coisa alguma. Coisa alguma com Deus. É a confiança que a Madalena falou. É a fé, é a confiança. Vai acontecer. Calma. Nós precisamos de tolerância e compaixão. A Bíblia também nos incentiva a ter tolerância e compaixão com aqueles que não compartilham da nossa fé, buscando entender suas perspectivas, e aí você precisa encontrar pontos que sejam em comum. A sua forma de pensar pode ter algum pontinho em comum que é a forma de pensar dela também. E isso pode desencadear uma conversa, um diálogo, um ponto de via de comunicação entre vocês, né? Então, nós precisamos dessa tolerância, essa compaixão. Quarto lugar, devemos evangelizar. Olha aí, dever de evangelização. Isso aí todo crente tem, né? Isso a gente não pode esquecer. A Bíblia também destaca a importância de compartilhar a fé com os descrentes, mas sempre com respeito e amor. Veja que a gente está enfatizando bastante respeito e amor, né? Buscando mostrar a verdade com sabedoria e paciência. Bom, sabendo de tudo isso, nós vamos pegar aqui uma revelação que Jesus fez aos discípulos. Todos conhecem, né? Mas ela vai nos ajudar um pouquinho nessa noite. Quando Jesus revelou sobre a presença de um diabo aos discípulos,
ali, entre os 12. Jesus ali na ceia, revelou a presença de um diabo entre eles. Causou um misto de emoções entre os discípulos, um misto de reações. O que pensar? A notícia de um traidor no nosso meio, né? Era um choque e sem dúvida, um choque que sem dúvida, que a dúvida, aliás, pairava no ar para eles. Quem será? Serei eu? Será fulano? Como que a gente reagiria se Jesus chegasse aqui, né? E falasse isso? Como você se sentiria se você fosse um dos 12? Oh, meu Deus, será que sou eu? Oh, Senhor, quem será? Será que é fulano? A gente não começa a parar a dúvida no ar? Começa, né? Ainda mais quando a gente está ali com Jesus na sua frente, né? E ele fala um negócio desse. Os discípulos questionavam quem seria o traidor e sentiam tristeza de saber que a traição era possível entre eles. Eles não imaginavam isso. Mas era. Então, se Jesus viesse aqui agora e dissesse que entre nós aqui, alguns são traidores, como ele já fez uma vez em Mateus 14, 24, 30, de 24, 14 de 24 a 30, não precisa abrir, todos conhecem a parábola do joio e do trigo. E agora, olha para você, olha para o teu irmão, quem é joio? Quem é trigo? Existe isso? É possível existir no nosso meio um traidor? É possível existir no nosso meio um joio? É possível existir no nosso meio um trigo e joio, né? Eu prefiro dizer que eu sou um trigo maravilhoso. E vocês? Todos querem ser, não é verdade? Um trigo maravilhoso, não quer ser joio, não. Ninguém aqui quer ser joio. E ninguém é, né, irmãos? Eu acredito. Ninguém é. Mas Jesus colocou dessa forma. Qual seria a sua reação? Você já se questionou como os discípulos se questionaram? Quando Jesus revelou que havia um diabo ali entre eles, eles se questionaram sim. Será que sou eu? Será que é fulano? Então, ou você se preocupa se é você, ou se preocupa quem é um irmão seu, porque você ama. E não é possível aqui no meio um diabo. Não é possível aqui no meio de nós um joio. Não é possível. Para nós, não. Mas Jesus detectou um traidor. E ele revelou e causou espanto. Esse espanto que eu estou mostrando para vocês causou aos discípulos. Você já se questionou? Será que eu sou um joio? Ou será que eu sou um lindo trigo? E aí você faz a seguinte oração, né? Porque Jesus conhece, né, o coração de cada um. E aí você faz a seguinte oração: Senhor, eu não quero ser joio, eu quero ser trigo. Não é assim? Você quer ser joio ou quer ser trigo? Claro que você quer ser um lindo trigo e não um joio. Então essa oração, né? Senhor, eu não quero ser joio, eu quero ser trigo. É assim que eu me sinto com o Senhor. Deus sonda os nossos corações e conhece as intenções desses corações. Ele sabe o seu desejo de ser parte do seu corpo. Ele conhece também as suas obras, se eram aparentes ou se eram verdadeiras. Ele conhece a sua oração, se ela é aparente ou verdadeira. Ele conhece o que sai do teu coração. Ele conhece o que derrama do teu coração. Se é verdade ou se não é. Teu vizinho pode não saber se a sua oração é verdadeira ou não é. Se o que vem de dentro de você é o que você realmente deseja ou não é. Mas Deus sabe. Ele conhece os corações. Ele sonda os corações. E Ele sabe se dentro de você há folhas, como aquela figueira, ou se tem frutos. Ele sabe o que tem aqui.
Presta bem atenção que Deus conhece quem é folha e quem é fruto. Quem dá fruto e quem só dá folha. A gente não pode querer ser estrelinha, querer aparecer, querer fazer as coisas só para aparecer para Deus, vir todo domingo e querer, né? E a gente sabe que a gente não faz isso. A gente está preocupado em dar frutos. Essa igreja, graças ao Senhor Deus, é uma igreja que trabalha. Eu fico admirado de ver tanto trabalho, tanta obra, tanto esforço, tanto esmero de cada um, tanta vontade, tanto desejo, tanto se colocar à disposição do Senhor. Isso traz para mim uma visão, não que seja para mim essa visão, não, eu vejo para mim, para eu entender para mim, né? Que os irmãos amam realmente a obra, né? E Deus vê isso. Pode ter certeza que Deus achou graça em vocês. Deus achou graça em nós. E eu fiquei pensando sobre isso. Senhor, obrigado, porque o Senhor vê as coisas. O Senhor enxerga o nosso coração, o nosso desejo de estar no teu corpo, o nosso desejo de estar em comunhão com os irmãos, o nosso desejo de estar em comunhão contigo. Ele é muito grande, muito grande. Mas o que tudo isso tem a ver com o que a gente falou no começo, né? Nós vamos chegar lá. Veja agora uma forma de como tudo isso acontece. Você olha, vamos supor que aí, né? Sou o joio ou sou o trigo? Você olha para dentro de si mesmo, né? E diz: "Mim não ser traidor." Mim não ser traidor. Ou então você diz: mim não ser joio, mim ser trigo. Não é assim? Eu fiz essa brincadeira porque é bem assim mesmo, né? A gente sabe o que a gente é e o que a gente quer ser também, né? Ou olharia para o seu próximo, à sua direita ou à sua esquerda, e diria: ele é traidor. Eu não traidor, ele é traidor. Ele ter cara de traidor, ele parece traidor. Eu não ter, mim ser trigo. Você pode pensar dessa forma. Em terceiro lugar, você também poderia voltar ao nosso primeiro versículo aqui. 1 Timóteo 5:8. Vamos voltar? Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, negou a sua fé e é pior do que o descrente. Há possibilidade de você ser joio? Você quer ser um trigo? Cuida dos da sua casa. Lembra-se deles. Ah, mas ele não aceita porque ele tem outra visão. Calma. Deus está com você. Pregue o evangelho, fale dele, fale de Deus, não desista dessa pessoa. Jamais. A tua obrigação como crente é pregar o evangelho. Prega o evangelho com amor, com respeito e não se exceda. Começou a dar bagunça, dá uma paradinha, espera outra oportunidade. Deus sempre vai abrir uma janelinha para você entrar na conversa. Sempre. Sempre. Existem pontos em comum entre as crenças. Tem crença que acredita numa coisa que é semelhante à crença do outro. E aí você pega, e aí você começa a mostrar algumas diferenças, você começa a falar, e com amor, com carinho, a pessoa vai te ouvir e você vai pregar o evangelho. Oportunidade. Não é só desafio cuidar de filho, de esposo, de esposa, com relação à palavra de Deus. São oportunidades, são desafios, mas também são oportunidades. Ou também, em quarto lugar, você pode olhar para Mateus 21:46, que mostra lá a vinda do Senhor, da sua glória, e Ele mesmo separa as ovelhas dos bodes. Não é lá que está escrito? Ele separa as ovelhas dos bodes.
De quem é o juízo? Quem é que vai julgar? Somos nós? Não, nós vamos pregar o evangelho. Essa é a obrigação do crente. Não desistir, pregar o evangelho com amor e respeito. Em Tiago 2,13, é o em quinto lugar, né? A gente pode também tomar essa atitude. Olhar lá na Bíblia, em Tiago 2,13, onde a Bíblia declara que o juízo será sem misericórdia para quem não foi misericordioso. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, por isso que Timóteo diz isto: negou a sua fé, pior e será pior do que um descrente. Por quê? Isso significa que no dia do juízo final, aqueles que não demonstraram compaixão e bondade para com os outros não receberão misericórdia, enquanto aqueles que praticaram a misericórdia serão tratados como ela, com ela. Seja misericordioso, seja amoroso, não se exceda, tenha respeito, tenha amor, tenha paciência, espere a janela, espere a oportunidade. Em resumo, e não desista, em resumo, destaca a importância de demonstrar a compaixão e misericórdia para com os outros, pois isso terá um impacto tremendo no juízo final para nós. Isso será levado em conta. Nós temos que ter essa responsabilidade como crente. Se você não clamar, as pedras clamarão. Você precisa evangelizar. Você precisa falar com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Você precisa falar, principalmente, como diz aqui, dentro da tua casa. Fale de Jesus. Ah, mas é fácil falar. Sim, não é fácil mesmo executar. Mas espere a janela. Espere a oportunidade. Não é só um desafio. É uma oportunidade. Que Deus está entregando nas nossas mãos. Olha que excelência, que maravilhoso para a gente poder contar, poder saber que Deus confiou evangelizar, falar da palavra. Deus confiou levar a palavra aos confins. Ele confiou em nós. Isso. E se você não consegue fazer isso dentro da sua casa, você não vai conseguir fazer isso em lugar nenhum. Você pode virar missionário que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Tem que ser primeiro dentro da sua casa. Mas faça da dificuldade uma oportunidade, aproveite janelas, aproveite momentos legais, momentos importantes, momentos de pontos em comum e fale. Dicas para lidar com essas dificuldades, né? Já que a gente falou que tem dificuldade, e tem mesmo. Buscar a harmonia, tentar encontrar pontos em comum e estabelecer regras de respeito mútuo. 2, comunicação aberta. Promover um ambiente de diálogo, onde todos se sintam à vontade para expressar as suas opiniões e sentimentos. As pessoas não crentes têm opiniões, têm sentimentos também. Eles não são diferentes da gente. Eles têm opinião, eles têm sentimento. Só não bate com os nossos. Existe ponto em comum? Existe. Conversa, aproveita. Em terceiro, perdão e compaixão. Buscar perdoar os erros e demonstrar compaixão e compreensão pelos outros. Nós temos que perdoar sempre, amados. Não é de vez em quando, não. A cada minuto, a gente tem que perdoar uns aos outros. E a gente tem que ter compaixão, a gente tem que amar.
a cada minuto. A cada briguinha que acontece, você tem que reverter isso imediatamente, em amor, em perdão. Tenta perceber que o que Deus espera da gente é perdão, é amor, é arrependimento, é evangelização, é falar dele, é estar em comunhão com ele. Deus espera isso da gente. Nós não podemos ficar na inércia, não podemos ficar parados, temos que ir para frente, para cima, trabalhar na obra, dar frutos, e comece na sua casa. Lá é o melhor lugar para exercitar. Se Deus colocou uma situação para você, é porque Ele quer que você trabalhe. Pratique em casa, então, se está lá. E depois você vai para fazer missões, fazer qualquer outra obra de evangelização. É importante. Mas lembre-se, dentro da sua casa tem pessoas esperando por você. E às vezes ela não quer, muitas vezes, aliás, ela não quer. Mas é porque ela não sabe. Mas ela precisa saber. Claro, a decisão sempre vai ser dessa pessoa, seu marido, sua esposa, seus filhos, suas filhas, seu primo, sua prima, não sei, seus avós. Também tem. Em quinto lugar, então, foco no Evangelho. Compartilhar a fé com os descrentes, mas sempre com amor e respeito, buscando mostrar a verdade com sabedoria e paciência. Conforme diz em 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o próprio descrente que está lá e precisando entender o que ele está meio perdido. É difícil, né? Mas é um desafio, mas é uma oportunidade que Deus está te dando. Ele quer usar você, meu irmão. Ele quer usar você, quer usar a mim, quer usar todos nós. Para concluir, amados, lidar com a presença de descrentes na família pode ser desafiador, mas é possível construir um ambiente de respeito, harmonia e amor, seguindo os princípios bíblicos e buscando sabedoria de Deus. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus. Se você não sabe, peça a Deus sabedoria para falar. Senhor, nesse momento eu não sei o que dizer. Peça a Ele. Faz uma pausa. Entra no teu quarto. Ora ao Senhor. Peça sabedoria. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Se Ele deu sabedoria para Salomão, Ele vai dar para você um pouquinho, né? Dá um pouco para você aqui também. Um pouquinho para você, um pouquinho para você. Ele distribui sabedoria. É só você pedir. E você vai ter para falar com a pessoa. Ele vai te dar. Devemos cuidar da nossa família, compartilhar a nossa fé com amor e respeito, buscar a harmonia e o respeito mútuo. Com a ajuda de Deus, podemos superar os desafios e encontrar oportunidades para crescer em nossa fé e em nossas relações familiares. Nós vamos ter aí oportunidade de evangelizar, de fazer a obra, né? De evangelizar. Vamos colocar de pé, amados? Queria chamar aqui o pastor Francisco. É só um minutinho. Vamos orar, amados. Orar no sentido
das nossas famílias, nossos familiares, das pessoas que ainda não compactuam da nossa fé, não praticam a mesma fé, que nós conhecemos e entendemos que é o caminho, a verdade e a vida. Nós queremos que os nossos familiares estejam com o Pai. Nós queremos sim, todos ali na eternidade com Deus. Não queremos? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai maravilhoso, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá. O Senhor é que nos deu esta oportunidade. Às vezes nós ficamos entristecidos com o trabalho que nos é proposto, que está colocado ali para nós. Senhor, eu estou desesperado, eu estou preocupado porque o meu familiar, ele não acredita no Senhor. Oh Pai misericordioso, eu peço nesta noite, que quem estiver passando por esse problema, Pai, que o Senhor dê sabedoria. Mas nós sabemos que é um privilégio que o Senhor nos dá para praticar a Tua palavra, para evangelizar dentro dos nossos lares, ou até mesmo fora dele. Pai, usa-nos, Senhor. Nós queremos entender que se o Senhor deu para nós é um privilégio e não um problema, não uma dificuldade. Nós queremos tentar encarar isso, Pai, como uma oportunidade que o Senhor colocou nas nossas mãos. Um privilégio de ter a oportunidade de ser usado pelo Senhor. E o Senhor quer fazer isso. Nós não podemos impedir. Nós não devemos impedir. Usa-nos, Deus. Pai, usa as nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Pai, nós estamos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. É uma missão difícil, mas é uma oportunidade. É um desafio, mas também uma oportunidade. Deus, ser presente em nossas vidas, nos dê sabedoria. Coloque em nós o Teu saber, coloque em nós palavras que edificam. Coloque em nós paciência, longanimidade, amor, respeito, clareza. Abre as nossas mentes, Senhor. Tira essas traves que impedem a gente de enxergar que o Senhor é bom e que o que o Senhor faz por nós é bom demais. Ajuda-nos, Deus. Sem o Senhor, nós não somos nada. Sem o Teu amor, nós não conseguimos jorrar amor. Se não entrar amor em mim, eu não consigo ter outra coisa no coração. Senhor, eu não consigo ter amor se o Seu amor não vier. Eu preciso do Teu amor, Senhor, para jorrar esse amor. Eu preciso de respeito. Então jorra em mim, Senhor, para que eu possa respeitar, amar, cuidar, praticar, Senhor, a Tua palavra. Que eu possa fazer como está escrito em Timóteo. Pai, porque eu não quero ser pior do que o descrente. Eu quero, Senhor, que o descrente seja cuidado. E cuidado pelo Senhor diretamente através da minha pessoa, pela oportunidade que o Senhor me dá de falar do Senhor, pela oportunidade de mostrar a Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor me dá. Existe ali uma oportunidade na Tua casa que nós possamos pegar isso como oportunidade e não como dificuldade. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos e agradecemos. Abençoe cada um aqui, Senhor. Cada um que tiver com algum problema nessa área, que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor. E possa também, pessoas que não têm na sua casa, mas que conhecem outras pessoas,
coloca sabedoria, coloca amor, respeito, o teu amor, Senhor, para jorrar lá fora também. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém.